Eu tenho aqui esse livro do Ed Silvoso, Que Nenhum Pereça. E hoje eu vou falar um pouco sobre esse livro. Ele foi escrito numa época em que a batalha espiritual estava em alta. A igreja tem muito dessas coisas, né? Tem sempre períodos onde um assunto que é absorvido assim de forma muito forte pela igreja. E nessa época era a época da batalha espiritual, guerras espirituais. Assim também como nós vivemos há pouco tempo a questão celular, né, das igrejas em células, M12, G12, onde a maioria das igrejas abraçaram tudo aquilo, criaram até um próprio dialeto para falar sobre o assunto, ou para vivenciar aquele assunto naquele período. E aqui, como eu disse, de batalha espiritual, esse livro fala sobre conquistas de cidade. Como eu disse, fazia parte de um movimento de batalha espiritual, e esse assunto também de conquistar uma cidade para Cristo. O movimento celular absorveu um pouco dessa ideia de conquistar uma cidade para Cristo e coisa e tal. É um livro em que tem não só sobre esse assunto, esse livro do Ed Silvoso, não sei se eu falei, inclusive o prefácio foi do Peter Wagner, que era um dos líderes desse movimento de batalha espiritual. E então, esse livro fala sobre guerra espiritual, claro, no sentido de conquistar a cidade, sobre evangelismo. Aliás, essa parte do evangelismo é muito boa, muitas partes desse livro são bons mesmo. É um livro profundo naquilo que ele se propõe a ser, uma linguagem fácil, um bom livro de ser lido. Mas eu só vou ler aqui nesse vídeo a parte sobre fortalezas espirituais. Eu acho um assunto profundo, complexo até de ser entendido e, na verdade, de ser praticado. Hoje em dia, não se fala muito sobre esses assuntos das fortalezas mentais. Essas fortalezas espirituais são na mente, né? Então, esse livro ele tem uma abordagem bem profunda sobre o assunto e está no capítulo 4. E eu não sei em quantos vídeos eu vou dividir aqui essa leitura. Então, aqui no capítulo 4 tem um grande início, então ele só dá um exemplo aqui, é bem alongada essa questão sobre como Satanás atua, para entrar definitivamente no assunto, e eu vou optar em entrar definitivamente no assunto. Aí começa assim: fortalezas, a área secreta do armazenamento. Que armazenamento? Armazenamento de Satanás, que consiste em pecado, que ele fala, é a nossa natureza passiva, e o terceiro é a acusação. A passagem bíblica clássica que trata das fortalezas espirituais é 2 Coríntios 10, 3, 5, onde lemos: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando o sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. À semelhança do crente médio de nossos dias, eu não fazia ideia, até recentemente, do que seriam as fortalezas espirituais. Quando eu estava sendo treinado para o ministério em minha igreja, nunca ouvi qualquer ensino a esse respeito, e nem qualquer dos meus professores de escola bíblica ou do seminário jamais discutiu sobre o assunto. Entretanto, quando comecei a me identificar algumas fortalezas espirituais e a verificar o seu efeito devastador sobre a igreja, então compreendi por qual razão. A eficiência das fortalezas espirituais depende do quanto puderem ficar ocultas. Tal como uma mina que é posta abaixo da superfície da água, uma vez que uma delas seja descoberta, pode ser desarmada e ela perderá toda a sua eficácia. Como se fossem espiões enviados em uma missão para encontrarem alguma arma nova. Uma vez que descobrimos isso, então obteremos a ideia que nos permitirá descrever essas fortalezas. Se eu disser café com leite, pão e manteiga, no que você pensará? No café da manhã, não é mesmo? Se eu disser pensamentos, conhecimento e especulações, no que você pensará? Mais cedo ou mais tarde? Na mente.
pois é ali que mais cedo ou mais tarde essas três coisas têm lugar. Os pensamentos são gerados ali, os conhecimentos também são entesourados na mente e usamos a nossa mente a fim de especular. Sim, descobrimos a mina. Acredito que é seguro dizer que as fortalezas espirituais, conforme elas são descritas em 2 Coríntios 10, 3, 5, estão localizadas na nossa mente. E qual a aparência das fortalezas espirituais? Novamente, como base no trecho diante de nós, desenvolvi a seguinte definição. Uma fortaleza espiritual é uma atitude mental impregnada pela desesperança e que nos leva a aceitar como imutáveis situações que sabemos serem contrárias à vontade de Deus. Nossa, isso é muito, mas muito interessante mesmo e verdadeiro, é sério. Devemos suspeitar da presença de alguma fortaleza espiritual quando um crente se sente impotente para alterar uma situação que ele reconhece sem hesitação ser contra a vontade revelada de Deus. Para exemplificar, a Bíblia ensina-nos em termos precisos que devemos perdoar os nossos inimigos. Não encontramos dificuldade alguma em dizer qual é a vontade de Deus sobre o assunto. Perdoar os nossos inimigos é uma obrigação para nós. Entretanto, por muitas e muitas vezes sentimos-nos impossibilitados de perdoar alguma pessoa em particular. Pois é, sentimos-nos totalmente incapazes de fazer alguma coisa que Deus requer de nós. Então é assim. Você sabe o que, como cristão, Deus quer para você. E eu não estou falando assim só de uma forma como igreja, mas como indivíduo, ali inserido na sociedade que eu e você vivemos. Nós sabemos o que Deus quer, vou agora levar para mim e assim para as mulheres. Nós sabemos o que Deus quer para nós, como esposas, ou como mães, ou profissionais, ou donas de casa, mas também vamos levar para como amiga, como, falei profissional, ou na nossa vida particular, a nossa imagem, o que a gente pensa sobre nós mesmos, se nós nos valorizamos ou se nós nos depreciamos. Não é bíblico a gente se depreciar, não é bíblico a gente não se amar. Por exemplo, não é bíblico eu acreditar que eu sou um fracasso. Porque quando eu acredito que eu sou um fracasso, eu estou dizendo que o Espírito Santo não está agindo dentro de mim, porque o Espírito Santo transforma. O Espírito Santo nos leva a Deus, ele modifica a nossa vida, ele nos leva a sermos mais que vencedores, porque o Senhor nos chamou para isso. Então, se eu acredito que eu sou uma fracassada, e eu não consigo romper com isso, e eu não consigo mudar a minha história, a minha vida, porque esse pensamento é forte demais em mim, eu posso às vezes orar e eu sinto, eu estou bem, eu estou liberta, da forma como eu me vejo e tudo mais. Mas lá, ali na frente, de novo eu me encontro nesse ciclo de pensamento, ali pensando aquela mesma coisa que eu penso a meu respeito. Isso aí é para todas as áreas, tá? Então, isso é uma fortaleza. Eu sei o que a Bíblia diz. Eu sei o que Deus quer de mim. Que eu seja mais positiva em relação a mim, que eu seja mais positiva em relação aos problemas que me cercam. É que eu não consigo sair disso. Isso é uma fortaleza. Vamos lá. Um outro exemplo envolve os nossos cônjuges. A Bíblia ensina-nos que aquele que encontra uma esposa, um esposo, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Provérbios 18, 22. De fato, trata-se de algo excelente que as duas pessoas casadas deixaram de ser dois indivíduos para se tornarem uma só carne. Mateus 19, 4, 6. A Bíblia assevera que uma esposa é um presente de Deus. Não obstante, algumas pessoas enfrentaram tanta dificuldade com seus cônjuges que chegam a pensar: se isso é o melhor de Deus para fazer, o que será que o diabo tem em mente? Temos aí uma fortaleza espiritual típica. A vontade de Deus ficou claramente expressa, mas a realidade nos conta uma história diferente. De fato, ela contradiz de forma gritante a vontade de Deus e sentimos-nos incapazes de alterar a realidade conforme a percebemos.
E isso, por sua vez, nos conduz a o quê? A desesperança. É isso mesmo, né? Como é fácil imaginar, essas percepções conflitantes são extremamente difíceis de convivermos com elas. Assim sendo, como podemos enfrentar as mesmas? Permitindo que pensamentos elevados ocupem as nossas mentes. Assim é erguida uma partição que divide as nossas mentes em dois compartimentos. Em um dos lados fica o conhecimento de Deus e do outro lado fica a especulação humana. Uma especulação é uma conclusão baseada em um pressuposto que não pode ser provado. Essa partição que Paulo denominou de toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, 2 Coríntios 10:5, tem por propósito bloquear o conhecimento de Deus, na presença do qual é impossível alguém especular com êxito. É algo tão frustrante como tentar enfocar o olho esquerdo em um objeto e o olho direito em outro. Aí vem a expressão visível de uma fortaleza espiritual, e agora eu vou deixar isso para o próximo vídeo.